A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, 15.6, possessos. 29. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade, e não como os escribas. Aí vem o detalhe: Jesus chega em Cafarnaum no sábado e vai ensinar na sinagoga, porque no sábado era livre para que as pessoas pudessem se pronunciar na sinagoga, não precisava ser simplesmente aqueles sacerdotes que ali estabelecidos. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: Que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. É interessante que Jesus não aceitava o elogio desses espíritos imperfeitos que obsediavam essas pessoas. Então, porque ali demônios são os espíritos que ainda não estão esclarecidos, e demônio, no sentido da palavra, quer dizer companhia espiritual, pode ser boa, pode ser ruim. Então, ele chega e repreende o espírito: Cala-te, sai desse homem. Mas não adianta nós, réis mortais, querermos dizer para um espírito: Cala-te, sai desse homem, porque não temos condições magnéticas tais quais Jesus tinha para falarmos assim. Então nós temos que dialogar segundo os princípios de Kardec, baseado no amor, na compreensão, na solidariedade, ouvindo aquilo que o Espírito tem para dizer, e aí, com o nosso magnetismo, nós vamos dar um passo, vamos fazer uma oração, e a maioria dos espíritos eles se desarmam com uma oração. Ficaram todos tão surpreendidos que uns ou outros perguntavam: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com império até os espíritos impuros, e esses lhe obedecem? Marcos capítulo 1, versículo 21 e 27. E aí, como ele falava com autoridade, e não simplesmente lia conforme os escribas liam e explicavam, ele ia no espírito da letra. Ele transcendia a compreensão, e dele exalava um magnetismo especial. Então ele fala: que isso? Que doutrina nova é essa? Eles já entendiam que Jesus trazia uma inovação, e, portanto, naquele momento, até os espíritos impuros obedeciam. E era comum existir, nesses templos religiosos antigos, existir as pessoas que a gente hoje chama de obsediados, ou de possessos, né? E Jesus impõe o seu magnetismo, impõe a sua autoridade, e esses espíritos, então, se afastam. 30. Tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: Jamais se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mateus capítulo 9, versículo 32 a 34. Como até hoje, Kardec vai comentar mais à frente sobre isso, aquelas autoridades eclesiásticas atacavam Jesus. E hoje atacam a doutrina espírita. Por quê? Por não compreenderem a extensão dos fatos, não entenderem que existe toda uma técnica, toda uma preparação, e cada religião cumpre um ciclo. Daqui a alguns anos, a religião que vai predominar não vai ser as que a gente está vendo hoje. Serão outras, de outra forma. 31. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor, e correram todos a saudá-lo. Interessante notar que estavam ali uma grande multidão em torno de alguma coisa e disputavam. Tanto os discípulos como os escribas, todos ali, alguma coisa eles estavam disputando. E quando Jesus vem chegando, todos ficam espantados, tomados de temor, e procuram saudá-lo, respeitosamente, com certeza. Perguntou ele então: Sobre que disputáveis em assembleia? Um homem no meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre,
Trouxe-te meu filho que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra, e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então toda aquela assembleia, aquela disputa, na realidade, eles estavam tentando expulsar aquele espírito que estava tomando posse daquele menino. O menino ficava mudo, ora tirava no chão, rilhava os dentes. Isso aqui é tipicamente uma crise epiléptica, que na grande maioria dos casos vai ser devido à influência de um espírito vingativo. Ele tem uma vingança com aquele médium do passado e ataca. Existem outros problemas que são de origem físicas também, que seria doença. Mas existe um grande número desses problemas que são simplesmente de origem espiritual. A pessoa, um médium, tem um espírito que o ataca, que o persegue devido às querelas dele do passado, e aí a pessoa fica nesse estado. Disse-lhe Jesus: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, e o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar, espumando. Quando o espírito sente que Jesus vem se aproximando, que ele vai ser levado até Jesus, ele logicamente vai dar o ataque final. Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando isso lhe sucede? Desde pequenino, disse o pai. E o espírito o tem lançado muitas vezes, ora a água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Então ele faz um pequeno relato e pede a Jesus que os ampare, os socorre. E a gente vai vendo que o menino estava passando por esse processo desde tenra idade. Respondeu-lhe Jesus: se puderes crer, tudo é possível àquele que crer. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava ali titubeando, já desesperado, tentou de tudo para salvar o seu filho, e naquele momento, diante de Jesus, ele já tinha visto os escribas e os apóstolos tentando eliminar aquele problema, tirar aquele espírito do menino, mas não conseguiam. Então agora, diante de Jesus, as coisas eram diferentes. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou então de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Então, o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar-se. Isso aqui, que ele ficou como morto, normalmente as pessoas ficam em estado muito ruim quando tiram um obsessor, nesse caso, porque isso aqui já é uma possessão. Então, quando tiram um espírito que está em possessão com a pessoa assim, a pessoa pode ficar, normalmente fica acamada por uns bons dias. Tem caso até da pessoa ir para a CTI. Não é brincadeira. É uma coisa séria. Portanto, o que normalmente a doutrina espírita orienta? Vai fazendo um trabalho gradual, constante e permanente. Por exemplo, muitas das vezes, pessoas nesse estado, eles têm que passar por várias e várias semanas de tratamento, vai conversando com aquele espírito, vai conversando, para afrouxando lentamente os laços, para que ele possa, então, se libertar sem entrar em situação difícil. Morrer não vai, mas vai ficar muito mal se tirar de uma hora para outra. Tem que fazer um tratamento lento, gradual e constante, para que a pessoa, ao sair, se restabeleça. Porque aqui o menino estava diante de Jesus, então Jesus pega-lhe as mãos, dá aquele influxo energético para o menino, repõe-lhe as energias e o menino então levanta. Porque Jesus tinha essa possibilidade, tinha esse poder. E nós somos muito frágeis para achar que podemos fazer muita coisa no termo de obsessão. Nós temos que fazer um pouquinho de cada vez, contando com a ajuda dos nossos mentores, dos nossos protetores, e também dos mentores e protetores daquela família, para que todos consigam ir andando, caminhando, até alcançar o objetivo maior, que é a sua melhoria, que é o seu aperfeiçoamento.
Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu: os demônios dessa espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Marcos capítulo 9, versículo 13 a 28. Observemos aqui que a palavra demônio é muito empregada. Demônio quer dizer companhia espiritual. Pode ser boa, pode ser ruim. Portanto, a gente tem que ler a palavra demônio, está escrito assim, mas entender que é um espírito que está com aquela pessoa, é um espírito doente, desequilibrado e vingativo. Então, o que é um demônio? Na concepção da palavra que a doutrina espírita entende, porque demônio é taxado normalmente no meio católico e protestante como espírito mau. Então, o demônio é um espírito desequilibrado, doente e que está num processo de vingança contra a pessoa. Certo? E ele é um filho de Deus como nós. Ao ser orientado, ao ser esclarecido, ele vai dar os passos à frente necessários para se refazer. E tem um detalhe importante aqui que a gente não pode esquecer de falar sobre isso. Os demônios dessas espécies não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Então, se quisermos fazer um trabalho de desobsessão, nós temos que nos manter em prece constante e vigilante por várias vezes ao dia, termos nossos minutos de oração e jejum. Aí tem espírito que fala, jejum moral. Dá vontade de a gente falar uma palavra mal criada aqui, né? Mas não. É jejum. O jejum é um dos principais remédios que os orientais usam há mais de 10 mil anos e até hoje eles usam o jejum. Na medicina tradicional oriental, medicina chinesa, vietnamita, filipina, o jejum é usado. Muitos acupunturistas que têm grande conhecimento da acupuntura, que sabem lidar com todo o processo, eles passam ao jejum. E às vezes não é jejum de não comer nada, é de comer uma alimentação mais leve, apropriada, a desintoxicar a pessoa daquilo que ela tem. Então, antes da reunião mediúnica, nós temos que ter o cuidado de não comermos doce, não comermos chocolate, não tomarmos café, não comermos carne, ovo, queijo, ter uma alimentação vegana. Vegano é o termo mais apropriado. Embora o leite não tem tanto problema. Leite, mas a gente tem que evitar alimentos de origem animal. Procurar uma alimentação mais vegana possível. Nem é vegetariana mais, é vegana mesmo. Nada de proteína animal naqueles períodos. Quando a pessoa vai fazer um trabalho de desobsessão, normalmente isso é pedido à pessoa para fazer esse jejum por 7 de carne, fumo, sexo, álcool. Aí a gente também acrescenta doce, chocolate e café. Leite, ovo e queijo. Nada de iogurte, nada de proteína animal. E também nada de alimentos químicos industrializados. Vamos pegar os alimentos mais naturais possíveis. Já que não temos dentro da cidade alimentos tão naturais como gostaríamos, vamos ter os mais naturais possíveis. Bom, a partir desse momento, entendendo que nós já não vamos fazer um jejum de ficar sem comer nada, nós vamos ter uma alimentação a mais leve possível. Alimentar-se pelo menos 2 horas antes da mediúnica de forma leve, uma alimentação leve e em pouca quantidade. Terminou a reunião, faça um lanche ou pegue a segunda parte da janta ou do almoço, o que for. Mas para a reunião de tratamento espiritual tem que ter rigor na alimentação. Jesus deixou bem claro, prece e jejum. Se fosse jejum moral, ele ia falar correção dos seus padrões mentais, vigilância com o que você pensa, com o que você fala. Isso, para o trabalho do seguidor de Jesus, era uma constante. Estar vigilante, não ter maus pensamentos, não falar mal da vida dos outros, procurar ter uma vida bem centrada. Isso era normal para eles. Então, quando Jesus fala aqui em jejum, era jejum mesmo. De não comer nada ou ter uma alimentação a mais vegana possível. Normalmente as reuniões de desobsessão ocorrem uma vez por mês nas casas espíritas que a possuem. Então, nessa uma vez por mês, a pessoa tem esses 7 dias que antecedem de um jejum. Às vezes tem uma escala gradativa que vai reduzindo
as exigências, né? Ou melhor, vai aumentando as exigências até chegar o dia da reunião mediúnica de desobsessão, e às vezes já começa nos 7 dias anteriores, com todo o rigor. Agora, 7 dias de jejum mesmo, você vai chegar lá cheio de energia para doar. 32. Apresentaram-lhe então um possesso, cego e mudo, e ele o curou. De modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: este homem expulsa os demônios com auxílio de Beelzebu, príncipe dos demônios. De novo aquele ciúme, aquela inveja. Já que eu não consigo, sendo um grande sacerdote, sendo alguém importante dentro do templo, no caso os fariseus eram aqueles que defendiam as ordens no templo, defendiam ferrenhamente aquelas ideias, as leis mosaicas, já que eu não consigo, ele também não vai conseguir. Eu trabalho em nome de Deus, ele trabalha em nome dos demônios. Mas Jesus dá uma resposta que não deixa uma réplica. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? E se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso eles próprios serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Ali naquele momento, Jesus estava mostrando que alguém tinha que expulsar os demônios. Alguém tinha que trabalhar na educação daqueles espíritos que obsediavam, que atormentavam. Mas como? Com auxílio de quem? Portanto, Jesus dizia que, deixou bem claro para eles: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus chegou até vós. Mas se eu expulso por Beelzebu, por quem os expulsarão vossos filhos? Alguém ali conseguia expulsar os demônios? Não. Como eles não conseguiam, então Jesus mostrou o caminho que deveria seguir, o caminho de Deus, e ele estava com Deus, conforme está em Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28. 33. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Alguns há entre os fatos desta natureza, como acima narrados, no item 30, em que a possessão não é evidente. Provavelmente, naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se a influência dos demônios em todas as enfermidades cuja causa se não conhecia, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Aí Kardec está mostrando aqui para nós que todas essas doenças que causavam desequilíbrios na alma mais propriamente dita, eles atribuíam a ação desses demônios, a ação desses espíritos impuros. E aí nós temos que levar em consideração que até hoje, muitas pessoas nessas condições, ao se tratarem espiritualmente, elas melhoram. Muitos casos, não todos. Porque vai ter uma gradação enorme de cada um daqueles nomes ali de doença que estão relacionados com a saúde física da pessoa, mas um grande número delas está relacionada à ação de um ou mais espíritos sobre uma pessoa. Por isso, a pessoa precisa do tratamento de desobsessão, de autoesclarecimento, de evangelização. Outros há, todavia, em que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos, casos esses que guardam com os de que somos testemunhas tão frisante analogia, que neles se reconhecem todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta, em tal caso, resulta de um ato material. Então, muitas das vezes, para que essa inteligência oculta interfira, tem um ato material, tem um problema, causa problemas na vida material da pessoa. E aí a gente vai vendo que no mundo atual existem muitos adoecimentos, muitas doenças que são tidas como
é provocada por espíritos e passa pelo tratamento espiritual, a pessoa melhora, o que comprova a evidência de ser uma doença devido à ação de espíritos. São as múltiplas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela só evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização, nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente e a grande distância deste. Olha que interessante. Em alguns casos, a pessoa está tendo vários tipos de problemas de saúde e evoca-se esses obsessores, o espírito vem, se manifesta, dá comunicação, e a pessoa que está distante, às vezes, muito distante, ela se recupera praticamente instantaneamente. Então, todos nós, todas essas situações, nós vamos observar, vamos ver as possibilidades e, dessa forma, cada um passa pelo seu processo de tratamento, cada um passa pelo processo de melhoria íntima. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então demônios, que lhe bastava ordenar se retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. Capítulo 14, item 46. Como Jesus tinha um magnetismo, e tem, muito puro, ao chegar diante daqueles espíritos, ele já os envolvia numa psicosfera de amor, que era inerente dele. Jesus irradiava amor, irradiava bondade, misericórdia. Então, ao envolver aqueles espíritos naquele sentimento de amor, de solidariedade, de compaixão, eles automaticamente se retiravam, se afastavam. Não tinha como eles resistirem àquele magnetismo do Cristo. Nós podemos até conseguir tirar os espíritos, mas vai levar mais tempo. Nós temos que trabalhar mais os nossos sentimentos, trabalhar o diálogo e conversando, embora existam médiuns e orientadores que consigam isso com relativa facilidade. E mais equipe de mentores que trabalham com eles. Sempre vai depender do espírito, do meio e do médium. E entenda-se médium toda a equipe da mediúnica, e o meio vai ser a equipe mediúnica física, a equipe mediúnica espiritual e a organização da casa espírita. 34. O fato de ser alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para alimentação. Então, esse fato aqui tem a passagem que não está na nossa Gênese, mas eu copiei lá, coloquei aqui para que a gente faça a leitura dele e procure entender. Portanto, teve um dado momento que esses espíritos então pedem para entrar em corpos de porcos. Bom, fica quase um quebra-língua, né? Bom, vamos dizer aqui então. Aí o Kardec acha que é menos provável, mas vamos procurar entender. Nós vamos colocar o adendo aqui do trecho da Bíblia. Está em Mateus capítulo 8, do 28 ao 34. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, então Jesus estava numa margem do lago, ele vai para outra margem, chega lá na província dos Gadarenos. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha que interessante. Aqueles 2 endemoniados viviam no cemitério. E eles, quando Jesus vai passando, eles vêm ao encontro dele e eles eram tão perigosos que as pessoas evitavam passar por aquele caminho, tinham medo de passar ali. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aí, olha que interessante, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e porque antes do tempo eles queriam terminar de vingar daquela pessoa. Mas Jesus foi exatamente onde ele precisava de ir, conversar com aquele grupo de espíritos. E andava pastando, distante deles, uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Aqui tem um símbolo. Nós vamos terminar de ler isso aqui, vamos terminar de ler o outro pedaço.
a outra parte, o outro slide final. No final a gente faz o comentário de todos. Se for preciso, a gente volta aqui. E ele disse-lhes: Ide. E saindo, eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Aqui, gente, tem algumas coisas que é um pouco complicada, né? Vamos ver o comentário do Kardec, na segunda parte do parágrafo, depois a gente volta. Um espírito, porque mal, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal. Depois de desencarnar, como o fazia antes, e é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, que nos referimos, temos de reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos da ignorância e da superstição, ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. É isso mesmo. Então, a gente vai ver, vamos voltar lá. Eles estão muito possessos, eram muito perigosos, viviam num cemitério, cercado por um grupo enorme de espíritos que os faziam muito ferozes e tornavam-se até pessoas perigosas. Bom, a partir desse momento, nós vamos entender que esses espíritos conheciam Jesus, sabiam de todo o processo necessário para a sua purificação. Os judeus não comem porco, mas o porco em algumas regiões era usado para tirar a gordura para fazer o óleo para as lamparinas. E a carne dava para os cachorros, tratava até do mesmo dos outros porcos com aquela mesma carne. Portanto, é uma possível explicação para ter ali os porcos. Mas aí, vamos esquecer os porcos. Os judeus chamavam de porcos todas as pessoas de má vida, seja rica ou seja pobre. Tivesse má vida, eles chamavam de porcos, porque o porco não se vê para nada. E além do mais, vivia na lama. E essas pessoas vivem na lama moral. Portanto, nesse momento, vocês vão ver passando uma manada de porco, ou seja, algumas pessoas que por ali estavam, as pessoas que moravam naquela vila, no Gadara. Vejamos a segunda parte então aqui. Então, eles saíram e entraram na manada de porcos, e os porcos se precipitou no mar. Entrar no mar significa o quê? O feto não fica dentro de um útero cheio de água salgada? O líquido amniótico não é uma água salgada? Pois bem, então eles precipitaram no mar, e ali eles estavam no lago, não estavam no mar. Portanto, quando fala entrar no mar, eles entraram no processo de reencarnação, por isso eles morreram nas águas. Porque quando o espírito nasce, reencarna, ele passa por uma série de transformação e ele vai renascer depois, mas um pouco mais purificado e com várias predisposições a crescer, a se melhorar espiritualmente. E por que as pessoas que chegou, aí os homens foram na cidade, contaram às pessoas que tinha acontecido com aqueles endemoniados, contou o que o espírito falou, contou o que Jesus autorizou fazer, eles foram lá e falaram: sai daqui, não queremos você aqui. Porque eles sabiam que eles também não eram pessoas de boa vida. E como eu não sei se eu estou realmente puro para não receber um daqueles espíritos, eu não quero que esse Jesus fique aqui. Aí, por quê? Mas espera aí, para que eles entrem no mar e morram, naquele instante tinha que estar todo mundo em processo propício à fecundação. Mas não disse que foi instantaneamente. Só disse que eles iam entrar no mar e morrer afogado. Então, é uma explicação que um amigo meu judeu me passou. É muito interessante a gente entender, porque faz todo o sentido. E aí a gente vai ver toda como que as informações são passadas de forma subliminar. E muito provavelmente alguém tirou algum pedaço desse versículo, né? Aquele ponto de ligação onde está faltando, alguém
nas traduções, e na hora que acharam que tinha que tirar a reencarnação da Bíblia, existe essa possibilidade de ter tirado um pedaço. Mas, para quem quer acreditar nessa versão, fica bem mais prática, bem mais aceitável. Eu coloquei aqui em verde porque o Kardec só cita a questão dos porcos, mas não colocou os versículos, por isso que está aqui. Não tem, pelo menos no livro da Gênesis que eu tenho, não tem essa parte. Eu fui lá, copiei, coloquei o adendo aqui, para que a gente pudesse fazer essa leitura e essa explicação. Não estou inventando nada, não estou alterando a Gênesis, está de letra diferente, com cor diferente, para que a gente possa entender que colocamos didaticamente para clarear o nosso estudo. 35. Parece que, ao tempo de Jesus, eram em grande número, na Judéia, os obsediados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos, sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Capítulo 14, item 49. Logicamente, quando a gente lê A Caminhos da Luz, a gente vai ver, quando Emmanuel fala que ali em Israel foram escolhidos os espíritos para lá estarem, seja entre os sacerdotes, seja entre o povo, aqueles que estavam em dívida, que iam passar pelo processo de perseguição, de obsessão, reencarnavam lá, porque o mestre está ali para dar um toque de luz para aqueles espíritos. E muitos desses espíritos se transformaram depois em grandes trabalhadores do bem, em grandes trabalhadores do Cristo. Eles sabiam magnetizar, conheciam a mediunidade, sabiam usar a mediunidade e foram trabalhar, passando por todo aquele processo de serem queimados vivos, ser jogados vivos para os leões e morrerem a flechadas e tantas atrocidades que foram feitas, mas eles foram dando o testemunho deles para eles se aperfeiçoarem, porque eles conviveram com Jesus. Você tem ideia do que é passar alguns segundos diante do mestre, diante do governador do planeta Terra, com aquele magnetismo de amor e de paz, ficar imerso naqueles fluidos de misericórdia? Você só vai encarnar dali para frente em missões especiais. Sem apresentarem qualquer caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sobre os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Pode, no raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. E aí aqui a gente vai deparar com vários níveis que os espíritos podem interferir para que as doenças se agravem. Por exemplo, você está sentindo uma dorzinha. Só uma dorzinha. Então faz qualquer coisa aí que passa. E faz qualquer coisa aí que passa, faz exercício, faz um tratamento sem procurar se aprofundar em o que está acontecendo. O tempo vai passando, as coisas vão agravando e de repente você se vê em uma grande dificuldade, em uma situação bem delicada, porque aquela doença se agravou muito. É uma ação indireta dos obsessores, mas existem casos em que os obsessores podem manipular a energia da pessoa e causar-lhe uma doença onde ele já tem uma tendência, certo? E aí, para desfazer, leva mais tempo. Um dia virão a ser incontestavelmente arrolada entre as causas patológicas que requerem pela sua natureza especiais meios de tratamento, revelando a causa do mal. O Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meios de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços, pela razão de não atender à primordial causa do mal. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Bom, então nós temos que ver o seguinte: existem doenças causadas pelo assédio de espíritos. Existem outras doenças causadas por assédio de espíritos porque você suprime uma doença. Por exemplo, você tem uma verruga e arranca a verruga, você vai ter depressão. E a depressão vai ter uma parte física porque você arrancou aquela verruga e uma parte psíquica porque os espíritos vão aproveitar e vão te dar um couro. Um couro, entre aspas, né? Vão deixar a pessoa atormentada. Outro fator que leva muitas pessoas a terem depressão é suprimir infecção de garganta. Aí a pessoa suprime a infecção de garganta, ela fica um tempo boa, aí depois ela alterna depressão com gastrite. Se ela tem gastrite, ela melhora a depressão. E se ela tem depressão,
melhora a gastrite. Então, a gastrite aparece, some a depressão. Some a gastrite, aparece a depressão. Até que faça-se o tratamento que faça voltar a infecção de garganta para que aquelas toxinas fluídicas saiam e a pessoa recupere a saúde. Vede o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, tem muita explicação a respeito, e Organon da Arte de Curar. Se você suprime a doença física, ela vai para onde nenhum bisturi pode alcançar. Portanto, às vezes a gente quer tratar achando que a pessoa está com obsessão, mas a pessoa está com uma supressão de uma doença. A gente citou a verruga e a infecção de garganta, que são as mais comuns, que a gente depara como homeopata. Isso é importante esclarecer as pessoas, porque na doutrina espírita nós temos que ter mais conhecimento. Portanto, vai existir fatores adoecedores que vão ser tratados com as técnicas espíritas e vai ter fatores adoecedores que tem que fazer um tratamento do corpo físico. E a técnica que eu enxergo ser a melhor nessa questão de tratar o corpo físico, desde que a pessoa saiba tratar sem suprimir, é a homeopatia. 36. Os fariseus diziam que, por influência dos demônios, é que Jesus expulsava os demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria rematada insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda faculdade transcendente e, por esse motivo, reputada sobrenatural, era obra do demônio, pois que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder e de que dispunha. É esse mais um ponto de semelhança daquela com a época atual. A tal doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer que prevaleça hoje, contra as manifestações espíritas. Aí a gente vai ver que, quando Jesus fazia as suas curas transcendentes, incomodava demais a classe dominante, porque eles viam em Jesus alguém muito perigoso. Porque quem é esse cara, quem é essa pessoa que tem tantos poderes? Será que ele quer tomar meu lugar? Será que ele vai querer ser o sumo sacerdote do templo? Ou o rei de Israel? Então, com esse tipo de pensamento, as pessoas começavam a ficar meio preocupadas. E aí, quando eles falam que se ele expulsava por próprio demônio, Jesus mostra que se ele expulsasse pelo próprio demônio, o demônio estaria com a casa dividida, porque qualquer nação dividida entre si fica mais fácil de ser conquistada pelo inimigo. 170. Nota de Allan Kardec. Nem todos os teólogos, porém, adotam opiniões tão absolutas sobre a doutrina demoníaca. Aqui está uma cujo valor o clero não pode contestar. Emitida por um eclesiástico, Monsenhor Feicinius, bispo de Hermópolis, na seguinte passagem das suas conferências sobre a religião, tomo 2, página 341, Paris, 1825. Se Jesus operasse seus milagres pelo poder do demônio, este houvera trabalhado pela destruição do seu império e teria empregado contra si próprio o seu poder. Certamente um demônio que procurasse destruir o reino do vício para implantar o da virtude seria um demônio muito singular. Eis porque Jesus, para repelir a absurda acusação dos judeus, lhes dizia. Bom, aqui ele dá uma explicação segunda, bem parecida com aquela que os espíritos trazem. Então, de 1825 para 1865, vai dar aí 40 anos, né? Provavelmente ele estava vivo ainda. Mas é uma informação importante e interessante que faz a gente entender e repensar que demônio, primeiramente, demônio não existe. São espíritos vingativos, espíritos presos ainda a conceitos retrógrados, com um grande sentimento de vingança, com um grande sentimento de ódio, que atacam a certas pessoas que eles se julgam credores. Se opero prodígios em nome do demônio,
O demônio está dividido consigo mesmo, trabalha conseguintemente por se destruir a si próprio. Resposta que não admite réplica. É precisamente o argumento que os espíritas opõem aos que atribuem ao demônio os bons conselhos que os espíritos lhes dão. O demônio agiria então como um ladrão profissional que destruísse tudo o que houvera roubado e exortasse os outros ladrões a tornarem as pessoas honestas. Portanto, não tem como ficar mais clara a explicação. Porque, como que, se Jesus operava os milagres em nome do mal e dava tão bons conselhos às pessoas, como poderia ser Jesus trabalhando pelo mal? Da mesma forma, a doutrina espírita, que procura dar bons conselhos, através dos bons espíritos, dar bons conselhos, dar boa orientação, primar pela prática do Evangelho. Agora, não podemos acreditar em todos os espíritos, conforme está lá em João, na Epístola de João, se não me engano, capítulo 4, versículo 1. O versículo 1. Aí, eles dão o conselho para nós, para que a gente não acredite em todos os espíritos, mas verifique se os espíritos são de Deus. Cuidado com a forma com que eles falam, cuidado com o jeito com que eles estão falando.